Bom, Thiago, se isso tudo é fácil, onde é que está a dificuldade? Uma das grandes dificuldades está numa palavra que se chama complacência. E um dos grandes autores do processo de gestão de liderança e mudança, que se chama John Kotter, ele listou algumas causas clássicas da complacência, que é basicamente o comportamento que as pessoas têm em enxergar uma situação não tão boa, enxergar uma situação não tão positiva e ainda assim não fazerem nada, ou seja, serem permissivas com situações que não são tão boas. E esse comportamento ele tem diversas causas e tem aqui nesse slide algumas possíveis causas ou as causas mais encontradas dentro das organizações. É muito difícil uma organização não ter uma ou mais dessas causas. O fato é que quando várias dessas causas estão presentes, aí sim a organização tende a não ter facilidade ou ter muita dificuldade de produzir mudanças. A primeira delas, e mais importante, é a ausência de uma crise. Sempre quando nós não temos uma ausência de crise, as pessoas tendem a entrar na zona de conforto, né? As crises geram grandes mudanças. E aí a crise, às vezes, ela existe, mas ela não é aparente, ou seja, o dono da empresa, o presidente da empresa, ele faz com que as pessoas não percebam as dificuldades, ele deixa todo mundo calmo, deixa todo mundo tranquilo e faz com que as crises não sejam reais ou não sejam vividas. Então, uma crise, ela ajuda bastante no processo de mudança. E muitas vezes ela não é real, mas ela sim pode ser construída ou ela pode ser criada a partir de grandes metas desafiadoras. Não tem grandes líderes são especialistas em construir crises para que as pessoas se mobilizem para um processo de mudança. O segundo importante é excesso de recursos. Quando nós temos muitos recursos, a nossa criatividade tende a ficar limitada e a gente tende, então, a ficar na zona de conforto, porque, afinal, a gente tem tudo que precisa para fazer o nosso trabalho. Baixos padrões de desempenho geral, uma terceira causa muito importante, bastante relevante no Brasil, que são organizações, né, que são permissivas com baixo padrão de desempenho. Ou seja, está contente ou aceita um desempenho mediano, um desempenho na média, né, ou medíocre, como deve ser chamado, um desempenho mais ou menos é aceito, é permitido. Então, esse tipo de causa também gera complacência. Cada pessoa no seu quadrado, né, ou seja, pessoas que trabalham para objetivos restritos, né, qual que é o grande problema disso? Quando eu cuido e observo bastante as minhas questões funcionais, somente aquilo que está sobre o meu foco de atuação, eu faço com que, se o mundo está caindo, se a empresa está pegando fogo, mas a minha área, meu departamento, ou a área que eu sou responsável, aquilo que eu sou responsável está funcionando, eu tendo a não me comprometer. Então, empresas, organizações, que cada um pensa na sua responsabilidade, tende a ser complacente. Sistemas que avaliam desempenhos errados, ou seja, a gente diz que é uma coisa importante, mas na prática avalia, reconhece, promove pessoas por objetivos diferentes. Então, a gente declara que algo é importante, mas na prática acaba não fazendo. Falta de feedback externo, tem organizações que sofrem muita pressão de clientes, de sociedade, da comunidade, de fornecedores, e tem outras que sofrem ou passam por menos pressão externa, né? Quanto menos pressão externa, mais complacente também a organização será. Quanto menos exigente a sociedade, o cliente, os acionistas forem, mais complacente a organização também será. Uma cultura de baixa confrontação, também muito forte no Brasil, né? A turma do deixa para lá, sempre presente. Então, aquelas pessoas que trazem um tema polêmico para a mesa, querem discutir assuntos que são altamente sensíveis, que as pessoas tendem, então, a negar isso, são empresas também que ficam mais complacentes. Pessoas ocupadas ou estressadas, obviamente, né, quando a gente está com muito trabalho a ser feito, quando a agenda está muito lotada e quando está muito cansado, objetivos novos não são bem-vindos, afinal o tempo já está esgotado, nós não temos tempo para pensar em mais nada e vem alguém então trazer uma ideia diferente, não faz sentido, as pessoas tendem a não querer avançar. E por último, não menos importante, o otimismo exagerado da liderança. Aquele verdadeiro líder otimista no exagero, que o mundo está pegando fogo, ele chega para a sua equipe, a equipe está louca para fazer,
trabalhos novos, está louco para se reinventar, e ele chega para a equipe e diz assim, pessoal, não se preocupem que no final tudo vai dar certo. E ele basicamente com esse discurso retira a energia das pessoas em fazer algo diferente. Então, o otimismo exagerado, ele gera, assim, complacência, porque as pessoas acreditam que ali na frente as coisas vão se resolver automaticamente e não precisam, então, de um esforço diferente, um pensamento diferente para mudar. Muito bem. O fato é que, como eu disse antes, a maioria das organizações tem alguns desses elementos, tá? Tradicionalmente, a gente encontra em organizações que possuem mais facilidade para mudar, 2 desses itens, no máximo, 3 no máximo, e quando começa a ficar mais da metade desses, geralmente são empresas que têm muita dificuldade com qualquer tipo de mudança, tem muita dificuldade em olhar para o novo e muita dificuldade em realmente mudar a rota, o rumo de algum projeto ou da empresa como um todo.